Olá a todos, pessoal. Boa noite, boa tarde. Todos sempre muito bem-vindos aqui no nosso shiur de toda segunda-feira, 8h50 aqui de Israel, 2h50 do Brasil. E nós estamos começando mais uma semana em que temos o mérito de estar juntos para esse nosso crescimento de todas as semanas. E como vocês devem ter visto, nós hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, bem especial. E eu espero muito que, da mesma maneira que aconteceu na semana passada, da gente ter tido uma perspectiva diferente quando a gente falou um pouco sobre os problemas, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que move a gente no final das contas. Se o que move a gente é a verdade ou é o nosso ego? Ou é essa ideia de talvez essa necessidade que muitas vezes as pessoas têm de se sentir um pouco superior aos outros. E é claro que a gente vai falar tudo isso baseado na nossa sagrada Torá, que é a fonte de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa sabedoria, e nós faremos isso a partir de agora. Eu já convido vocês, obviamente, às nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Liliponto Português. Convida aí seus amigos para entrar, para estar aqui junto com a gente, porque o que a gente vai tratar hoje é simplesmente sensacional, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem desse shiur super especial que eu, com muito carinho, preparei para vocês. Bom, então vamos começar. Nós estamos agora, a gente já falou algumas vezes que uma das sabedorias que a gente tem é viver a nossa vida baseada na paraxá da semana, baseado na porção semanal que nós lemos todas as semanas. O primeiro Rebbe de Chabad, o Admor Azaken, que escreveu o famoso livro Tânia, ele escreve que a pessoa tem que aprender a viver de acordo com a paraxá. Que a vida, o que acontece, literalmente é você olhar para a paraxá e associar o que existe de lição, de mensagens, de ensinamentos da paraxá com a vida, com o que acontece com você e o que acontece com todo. Então, antes da gente começar, eu só queria falar algo que eu imagino que vocês devem ter visto, mas ontem, aqui em Israel, nós sofremos, depois de ter uma retaliação, né, relacionada ao Líbano, que estava atacando o norte de Israel bastante. Israel tomou uma decisão de atacar o que a gente chama da Dáhia, um lugar, um reduto do Hezbollah, em Beirut. E depois que houve esse ataque, nós fomos atacados pelo Irã. Algo que não acontecia desde mais ou menos uns 2 meses atrás, quando teve o famoso cessar-fogo e etc. E, de repente, quando a gente se dá conta do que está acontecendo, a vida aqui muda de uma hora para outra, e a gente já está debaixo de sirenes de novo, e o que vai acontecer e não vai acontecer, o que a gente está vendo agora é sim uma caminhada para algo que, olha, vamos parar de um lançar algo contra o outro e etc. Mas o que eu quero entrar com vocês, que é realmente muito interessante, é que a gente pensa que, no final das contas, o mundo, né, como um todo, cada um faz o que quer. Então a gente pensa que, no final das contas, veio o Irã, eles tomaram lá a famosa decisão deles e atacaram Israel e etc. Só que quando a gente começa a olhar com outros olhos, a gente vê, a gente começa a pensar quando isso aconteceu. A data de ontem aqui em Israel, e ainda é hoje no Brasil, foi o dia 23 de Sivan, ok? Kav Gimel Besivan, um dia muito interessante. Quando a gente começa a procurar o que essa data tem ou teve no passado de tão especial, não sei quantos de vocês receberam isso, mas a gente vê que essa data, esse dia, não a data no sentido do ano, mas o dia, ele tem uma força muito especial. Por quê? Porque lá em Megilat Esther, lá na história de Purim, que, de novo, por um lado não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, mas por outro lado a gente começa a pensar, como a gente já falou lá atrás um pouco, quando nós demos aulas sobre Purim, que nós falamos que Purim aconteceu em Shushan, Pérsia, exatamente onde é o Irã hoje. E a gente vê que existiu um famoso decreto de matar, exterminar todos os judeus e etc. E quando Esther, ela vem para o rei e ela pede para o rei, informa o que está acontecendo, está escrito na Megilat Esther o seguinte, que Vaikaru sofrei Amelech Baetai, ok? Bachodesh Ashlishi, o Chodesh Sivan,
Bishlosha Vesrim Bo, que no dia vieram os sofrimos, escribas do rei, e no dia 23 de Sivan, eles escreveram o quê? Bechol asher tzivah Mordechai, asher natan hamelech layehudi, asher bechol ir vair, leikael velamod al nafsham. Ou seja, o dia que os escribas do rei Ahasverosh começaram a escrever o que Mordecai disse a eles, que a gente poderia se reunir e se defender, aconteceu no dia 23 de Sivan, ok? E aí a gente vê que a história pessoal, ela se repete. Ela se repete o tempo inteiro. Ela está o tempo inteiro voltando e, de alguma maneira, a Kadosh Baruch Hu, ele está querendo dizer para a gente uma mensagem, ele está querendo passar para a gente uma mensagem. Eu escutei algo muito interessante para fortalecer um pouquinho a nossa imuná, apesar de que não tem a ver com o nosso shiur, o assunto, mas muitas pessoas têm se perguntado por que essa ameaça que vem do Irã, por que ela vem justo nos mísseis balísticos? São mísseis que eles vão uma distância muito grande, que pegam uma velocidade muito grande, e a gente, o tempo inteiro, a gente está olhando para os céus. Eu ouvi algo muito bonito, que, de novo, é a maneira pela qual a gente enxerga a realidade. A gente pode enxergar a realidade e dizer, mais uma vez, é claro que não é algo, não é uma situação legal, boa. As crianças hoje aqui em Israel não tiveram aula, é claro que tudo muda de uma hora para outra e isso não é legal para ninguém. A gente gosta de ter o nosso plano. Mas quando esses planos mudam e a gente olha para os céus, para esses mísseis balísticos, eu acredito que a gente está falando para a gente, não esquece de onde vem tudo. Não esquece que tudo, no final das contas, é uma istaklut, é uma visão para os céus, para você se lembrar de que, no final das contas, tudo vem de Hashem. Nunca se esqueçam disso. Até a data que o Irã voltou a atacar a gente e deu a Israel a legitimidade de se defender, foi a mesma data, pessoal, que na história de Purim, Mordecai e os escribas do rei escreveram aquela história e deram aos judeus a possibilidade de se defender de quem fosse matar eles. Ou seja, a gente vê como a mão de Kadosh Baruch Hu, ela está na nossa vida o tempo inteiro. E apesar de que a gente tem momentos de altos e baixos, apesar de que a gente tem momentos de um pouco mais de incerteza, um pouco mais de segurança, um pouco mais assim, um pouco mais de outra maneira, a gente sempre tem que lembrar que, da mesma maneira que os mísseis que vieram do Irã, eles vêm dos céus, que a salvação de Am Yisrael, ela vem do céu. A gente vê isso também num outro episódio muito interessante, baseado em Moshe Rabbeinu, que ele faz uma serpente muito grande e ele coloca essa serpente para que as pessoas pudessem olhar. E aí a Gemara faz uma pergunta, ela fala, mas espera aí, as pessoas vão olhar e a serpente que vai salvar, não é Deus que vai salvar? Mas está escrito que quando as pessoas no campo de batalha olhassem para aquela serpente e tivessem que olhar para cima, essa serpente eles iam lembrar, quando eles olham para cima, eles lembram de Hashem. E quando eles olham e lembram de Hashem, aquilo ali dá força para eles vencerem. E é a força pessoal que cada um de nós tem que ganhar nesse momento. Apesar de que a gente não sabe se no final, isso de que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que aqui tem uma lição, uma mensagem para a gente muito forte, muito importante, que cabe a cada um de nós escolher a maneira que a gente tem de olhar. Quais óculos eu vou colocar nessa situação? Então, se a gente passou esses 10 minutinhos, acho que a gente pode entrar agora no nosso assunto, como a gente falou hoje. O título do shiur, eu estou lendo ele aqui para poder não falar nada de errado, Você está lutando pela verdade ou apenas pelo seu ego? Então, no final das contas, essa é uma pergunta da nossa vida. Né? A gente luta contra quem? Contra o quê, na realidade? O que a gente faz, no final das contas, na nossa vida? Ou como que a gente pode imaginar, ok, a situação, quando a gente vê, muitas vezes, situações saindo das nossas mãos, e a gente se pergunta, mas espera aí, eu estou lutando contra essa situação porque isso é verdade? Ou eu estou lutando pelo meu ego? Eu estou lutando para poder me parecer um pouco melhor? Então a gente vê, pessoal, e baseado no que a gente vai falar hoje, eu espero que a gente saia daqui
com ferramentas para a nossa vida, para uma melhora espetacular que eu queria compartilhar com vocês. Então, a gente sabe que na vida, pessoal, a gente tem momentos, né, de tranquilidade, de calmaria, dia que a gente pede para ter dias quietos, como nós falamos, dias de bondade. E, normalmente, ok, quando a gente tem dias dessa maneira, tudo que a gente quer é que isso continue para sempre. No final das contas, pessoal, a gente pode entender, e a gente sabe também, a gente vê, que a vida, ela gira sempre, 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 de alguma maneira, em torno de 3 ou 4 princípios, 3 ou 4 bases, em que cada decisão que a gente toma na nossa vida, no final das contas, é um resultado de algumas dessas bases que a gente leva à nossa vida, tanto no dia a dia, quanto também como um processo. E a grande pergunta que a gente se faz é: será que a gente realmente acredita nisso? Será que a gente acredita na gente mesmo? O que a gente pensa sobre os outros, sobre o próximo? Ok? Por quê? Porque cada decisão que a gente tem na vida, ela está sempre ligada com essa visão que o ser humano ele tem do mundo em relação a ele, em relação também aos demais, em relação também ao outro. Ok? Ou seja, no final das contas, o que a gente pensa do ser humano que está na nossa frente? Quando ele fala para a gente, por exemplo, não. Quando ele fala, por exemplo, eu não aceito, eu não quero, ou algo que contraria o que a gente fala. A gente tem que ficar nervoso? A gente tem que sorrir? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar isso como um desafio, um objetivo. Então a gente vê, pessoal, que na realidade tudo isso depende, muitas vezes, a maneira pela qual a gente olha para nós mesmos é a maneira pela qual a gente olha também para o mundo. Por isso que dos grandes preceitos que a gente tem no judaísmo é a mitzvah que vocês certeza conhecem de amar ao próximo como a si mesmo. Ve'avta lereacha kamocha, que de acordo com Rabi Akiva é a maior regra que a Torá ela tem. Opa! Então a gente vê que dentro dessa regra, como que você pode amar o próximo? Primeiro você tem que amar a quem? A si mesmo. Ou seja, não basta, você não tem que amar o outro mais do que você mesmo. Você tem que ser camorra, mas para amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo. E por que isso é importante? Porque essa visão que a gente tem na vida, ela normalmente vem de como nós olhamos para nós mesmos, pessoal. Então, o que eu quero falar hoje com vocês, eu espero que seja uma novidade impressionante, que ela, por um lado, ela é muito simples, entre aspas, mas ela é linda. E ela vai mudar o nosso conceito e vai mudar tudo o que a gente pensa, a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente tem relacionado a nós mesmos e as outras pessoas também. Algo muito, muito interessante que tem a ver com a nossa alma e também as pessoas que a gente encontra ao longo da vida, pessoas que dizem para a gente sim, pessoas que dizem para a gente não, pessoas que aceitam, que não aceitam, como, no final das contas, a gente tem que se relacionar com todos esses tipos de seres humanos no mundo. Porque, como nós falamos na aula passada, e eu espero muito que vocês se lembrem, se não, está lá no YouTube a nossa aula, o mundo não é feito de... não é um mundo de rosas. O mundo é um mundo de desafio. A Kadosh Baruch Hu não criou o mundo de uma maneira perfeita, de propósito, para que o ser humano pudesse entender em como solucionar os problemas, que os problemas são, na realidade, uma oportunidade, como nós já falamos na aula passada. Agora eu quero entender algo interessante. Nós temos que entender, pessoal, que a nossa paraxá, ela ensina algo interessante para a gente. Se eu falasse a seguinte pergunta para vocês: na vida, é proibido ou permitido brigar? Merivá, como a gente fala em hebraico, é permitido ou proibido? A gente deve ou não deve? Então a gente tem muitas histórias, né, de pessoas, como por exemplo o próprio Aharon Cohen, o grande, grande Aaron, irmão de Moshe, que ele era o sacerdote, que ele amava a paz, perseguia a paz, ele fazia paz entre as criaturas e tudo isso aproximava elas para a Torá.
a gente vê que tem um valor muito grande para paz. Paz também é um dos nomes de Hashem, um dos nomes de Deus em hebraico, mas a gente sabe que na prática a vida é difícil. A vida é difícil. Como que a gente pode pensar nisso? Como que a gente pode entender de que maneira lidar com essas situações? Então eu quero hoje falar de um ponto, pessoal, que esse ponto, a própria Gemara, o Talmud pergunta há 1.500 anos atrás, estão sentados os Amoraim. Amoraim são os sábios da época da Gemara, e eles fazem uma pergunta. Qual pergunta eles fazem? A pergunta sobre ninguém mais, ninguém menos que Moshe Rabbeinu. E eles fazem a seguinte pergunta: Moshe Rabbeinu era uma pessoa tão ingênua? Opa, falar assim de Moshe? O que está acontecendo aqui? Ou seja, eles falam, olha, Moshe Rabbeinu, ele era uma pessoa que não conhecia a vida, não conhecia a realidade, não conhecia as pessoas que estavam em volta dele. Como pode que Moshe Rabbeinu fez algo, ok, que no final das contas a gente não consegue entender até os dias de hoje? Por quê? Porque Moshe, na nossa paraxá, na paraxá de Korach, que ela também é chamada como a paraxá da Mahloket, a paraxá da discussão, como Moshe tem ainda condições, depois de tanto tempo, de tentar aproximar, tentar trazer de volta duas pessoas, duas figuras, que eu vou já falar quais são, mesmo essas pessoas terem feito um estrago na vida de Moshe durante anos. Duas pessoas que se chamaram Datan e Aviram, em que essas duas pessoas, pessoal, vocês não fazem ideia do que essas pessoas fizeram ao longo das suas vidas, ao ponto da gente, se fosse com cada um de nós, eu tenho absoluta certeza que a gente ia falar: a última coisa no mundo que eu quero é olhar para sua cara. A última coisa no mundo que eu quero é ter você perto de mim. E a grande pergunta é, Moshe não sabia disso? A gente sabe que Moshe era uma pessoa humilde. A gente sabe que ele tinha uma ideia de trazer todas as pessoas e tudo isso, mas será que você tem que ser ingênuo a esse ponto? A pessoa, entre aspas, fala mal com você, entre aspas, ela bate em você e te traz isso e faz aquilo, e você tem que ter as portas abertas para ela? Será que é isso que a Torá está tentando ensinar para a gente? Será que se tem uma pessoa que ele é um perverso, como Datan e Aviram são chamados por muitos comentaristas, você tem que deixar a porta da sua casa aberta e falar, vem, entra na minha casa? Ou essas pessoas têm que ter as portas fechadas? Essa é uma pergunta que a Gemara faz, pessoal. Por quê? Porque será que Moshe não sabia que essas pessoas acordavam todos os dias na manhã e pensavam como tirar esse homem daqui? Por quê? Porque quando acontece a rebelião de Korach, em que Korach, ele olha Moshe e Aharon e ele fala, por que vocês dois são os escolhidos, dois irmãos, são os escolhidos por Deus para poder reinar sobre a gente? Esse povo, Kulam Kedoshim, todos nós somos sagrados. Por que vocês vão ter que reinar sobre a gente? Como assim? A primeira coisa, quando surge esse murmurinho de Korach, Datan e Aviram e 250 líderes, a primeira coisa que Moshe faz, pessoal, é tentar trazer Datan e Aviram de volta. Datan e Aviram de volta. Por quê? Porque esses homens provavelmente têm algo que a gente não consegue entender. Porque se eu vou olhar a história desses dois, a gente vai ver já, pessoal, que durante 60 anos, esses homens perseguem Moshe Rabbeinu de uma maneira inexplicável, de uma maneira pessoal, de uma maneira como líder. E agora, Moshe, que é o momento talvez de você fechar as portas e falar, Yala, não dá mais. O que você faz? Você tenta ir até eles? Eles fazem uma coalizão com esses 250 pessoas e você vem até eles e fala, olha,
vamos lá, talvez, vem, vamos falar, vamos bater um papo. Moshe, eles te perseguem há 60 anos. Eles falam mal de você há 60 anos. E aí a Gemara faz essa pergunta. Como assim Moshe, se as ações de Moshe trazem uma mensagem para a nossa vida, eu pergunto a vocês, essa mensagem que a Torá quer passar para a gente? Essa mensagem de tmimut, de uma ignorância, de uma ingenuidade que a Torá quer mostrar para a gente? Ou seja, pode bater que eu vou estar sempre com as portas abertas? Como assim? Como assim? Então, a gente precisa entender algo aqui muito importante. Só que para a gente entender algo muito importante, pessoal, eu quero voltar com vocês para a gente entender quem foram essas pessoas. Quem foram, no final das contas, Datan e Aviram. Porque quando a gente entende isso, a gente possivelmente vai entender o que fez Moshe, ou por que Moshe agiu dessa maneira para não desistir dessas pessoas. Aí vocês podem falar, porque claro que a gente não pode desistir de nenhum Yehudi. É verdade. Mas será que não tem um limite? Será que Moshe faz isso por buscar a verdade? Ou será que Datan e Aviram estão preocupados só com o ego deles? Porque o que eles querem agora? Eles querem agora fazer algo interessante. Eles querem o lugar de Moshe. E é muito forte que o próprio Pirkei Avot, pessoal, a ética dos pais, eles falam... Existe uma Mishnah impressionante, que ele fala o seguinte, qual é a discussão no mundo que ela é Leshem Shamayim, que ela é em honra ou em prol dos céus de Deus, e qual é a discussão que ela não é Leshem Shamayim? A Leshem Shamayim, ela fala que é a discussão entre Hillel e Shammai. A gente não vai entrar agora nisso. Mas a discussão que ela não é Leshem Shamayim, que ela não é em honra aos céus, está escrito no Pirkei Avot, na ética dos pais, é a discussão entre Korach e Chol entre Korach e a sua congregação. Mas espera aí, não entendo. Onde está Moshe aqui? Korach e a congregação dele não discutiram contra Moshe? Não vieram tentar, de uma maneira, deslegitimizar a liderança de Moshe, o sacerdócio de Aaron? Então, por que no Pirkei Avot está escrito que a discussão que ela não é em honra dos céus, ela é a discussão de Korach e a sua congregação? Nossos sábios dão uma resposta linda aqui. Porque Moshe, ele sequer estava dentro daquela discussão. Moshe não entrou na discussão. Ele nunca fez parte daquilo. Porque no final das contas, pessoal, se a gente for parar para pensar, só ia ter quantos líderes? Um. Então imaginem vocês que Korach agora ele tem razão. Qual é o grande problema agora? Tem ele, tem Datan e Aviram e tem os 250 líderes. Quem é o líder agora? Então eles iam começar a fazer o quê? A discutir entre eles. Então no final, aquela discussão contra Moshe foi só um argumento, foi só uma fantasia, foi só o que a gente chama de um disfarce para poder revelar que na verdade a discussão era entre quem? Entre eles mesmos. Quem vai ser o líder? A discussão não é Moshe, e por isso que o Pirkei Avot nem coloca Moshe nesse nível tão baixo de discussão. Então, a ideia aqui que a gente quer entender, pessoal, Moshe Rabbeinu ele faz algo aqui, que eu espero que no final dessa nossa aula a gente saia com isso de uma maneira muito clara. Moshe Rabbeinu como líder, não é só que ele não desistiu, porque como eu perguntei antes, será que a gente tem que abrir as portas para qualquer pessoa? Moshe aqui ele faz algo, ele lembra para as pessoas e lembra para Datan e Aviram algo que elas mesmas se esqueceram. Eu vou repetir, porque essa frase é uma frase importantíssima para a nossa vida. O ser humano, muitas vezes, como a gente se perguntou antes, ele vive baseado no ego. Ele vive baseado no kavod, enquanto ele tem, no que o outro tem para que ele possa ter. Ele vive dessa maneira. E muitas vezes o ser humano esquece quem ele é. É necessário ter pessoas na vida que nos lembrem quem nós somos de verdade se nós esquecemos disso. O tafkid, o objetivo aqui de Moshe é demonstrar para esses dois perversos
que eles não podem esquecer quem eles são. Por isso que Moshe, ele tenta de todas as maneiras lembrar a eles quem eles são. Vem, sentem aqui. Vocês têm algo bom na vida de vocês. Vocês, não pode ser que a vida de vocês é só o ego. Será que vocês estão vivendo de acordo com a verdade? Eu estou tentando revelar para vocês a verdade. Será que vocês estão realmente vivendo com isso ou vocês estão vivendo baseado no ego de vocês? No posto que vocês vão receber? Porque no final, vocês entraram nessa discussão com Korah, mas quem vai ser o líder no final das contas? E aí, a gente vê, pessoal, que o verdadeiro inimigo de Moshe nessa paraxá não foi Korah. Korah, ele foi mais um. Porque no final, como eu falei, Korah, ele quis kavod, ele quis a honra. Ok? Com pessoas que querem honra, dá pra gente ler estadeiro, dá pra gente ir, yala, passou. Um pouco aqui, um pouco ali, vamos embora. Mas o problema são essas duas pessoas. São essas duas pessoas que não podiam ver Moshe, ok? Que quando eles viam Moshe, eles já pensavam o que fazer. Preste atenção, o que a gente vai trazer agora, pessoal, são coisas espetaculares que estão na nossa Torá, para que a gente possa entender. Esses homens, chamados Datan e Aviram, eles eram irmãos. Irmãos, filhos de um homem chamado Eliava, da tribo de Reuven, ok? Por quê? O que eles fizeram, desculpa? Quando Moshe Rabbeinu, vocês sabem que o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, ele é o resumo de toda a história do deserto. Quando vem Moshe, e ele fala do que aconteceu na história de Korah, né? E como vocês sabem, no final das contas, Moshe fez uma prova, e aí teve, né, o cajado de Aaron, ele floresceu, e depois veio a terra, ela abriu a sua boca, e ela tragou Korah e os 250 com ele. Quando Moshe agora, no livro de Devarim, no seu último discurso perante o povo, ele vem lembrar o que aconteceu com Korah. Você sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: Va'asher asa ledatan ve'avirá bnei Eliav ben Reuven. Lembrem o que aconteceu com Datan e Aviram, filhos de Eliav, da tribo de Reuven, asher patzta adama et pia, que a terra abriu a sua boca, vativlaem et batehem ve'et aolehem. E ele engoliu as suas casas e as suas tendas, vet kol ayekum asher beragleihem, e tudo o que havia debaixo deles. Então, peraí, não entendi. Não está escrito, quando Moshe vem lembrar do que aconteceu, não está escrito o que fez Korah. Está escrito o que fez o quê? Datan e Aviram. Por quê? Porque Korah, ele entrou de gaiato do navio. Korah, ele pegou carona na história. Por quê? Porque no final, pessoal, o verdadeiro balagan, o verdadeiro problema, o verdadeiro ego, quem tentou a vida toda fazer o verdadeiro barulho foram esses dois homens, Datan e Aviram, que tentaram acabar com a vida de Moshe sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós, todos os dias de manhã, quando fazemos as birikot shachar, as bênçãos da manhã, e depois de agradecer por tudo que a gente tem, a gente pede a Deus para nos afastar me'adam ra, o mechaver ra, o meyetzer ra, para afastar a gente de pessoas más, de um amigo mau, de um vizinho mau, do yetzer ra, do mau instinto e etc. Então a gente sabe que não dá para viver o tempo inteiro do lado dessas pessoas. Ok? Só que a gente, então, vai entrar agora na ideia de quem foram Datan e Aviram. E como pode que, depois de tudo que eles fizeram, pessoal, Moshe ainda esteve disposto a ir até eles. Vayakom Moshe, vayelech ledatan ve'aviram. Moshe se levanta e vai até eles. Moshe, como assim? Esses caras querem acabar com você há 60 anos. Então a gente vai ver o que aconteceu. Preste atenção, a gente vai agora trazer alguns midrashim, algumas histórias bem, bem, bem interessantes. A gente sabe que Moshe Rabbeinu, quando ele nasce dentro do palácio, obviamente do faraó, né? A gente conhece toda a história do que aconteceu e etc. E a gente vê que chegou um momento, tem uma discussão quantos anos Moshe ele tinha, se ele tinha 12, 17 ou 20 anos. Ok, vamos pegar 20 anos para ficar um pouco mais redondo.
E está escrito que Moshe, ele cresceu. E quando ele cresce, ele sai para ver o sofrimento dos seus irmãos. E quando ele sai, todos nós sabemos o que aconteceu. Nahon? O que aconteceu? Aconteceu que ele olha e ele vê um Mitzri, um egípcio, que ele está o quê? Que ele está golpeando um Yehudi. E Moshe Rabbeinu, quando ele sai naquele momento, pessoal, ele vê aquelas macotas, ele vê aquele homem golpeando o judeu. Moshe Rabbeinu, naquele momento, ele não consegue ficar sem nada. Daqui a pouco ele vai matar ele. Então, o que Moshe ele faz? Nesse momento, desperta em Moshe o que a gente chama de Erpatiut Lazulat. O interesse, a preocupação com o próximo. Por quê? Porque ele fala, ok, isso aqui está acontecendo, mas ele não tem o direito disso. E o que Moshe faz? Moshe Rabbeinu, ele mata o Mitzri, ele mata aquele egípcio, né? E quando ele olha para um lado e olha para o outro, ele não vê ninguém, e ele coloca ele o quê? Vaitmenenu otobachol. Ele cobre esse egípcio de terra. Por quê? Porque não tem ninguém lá. Ok? E a gente vê que o que acontece? No dia seguinte, Moshe Rabbeinu, ele volta no mesmo lugar, e de repente ele vê que tem dois Yehudim Nitzim. Dois Yehudim que eles estão literalmente quase se matando. E aí Moshe vem até eles e fala, Lama takerecha. Ontem eu poderia entender que o egípcio estava golpeando o judeu, mas agora são dois judeus que estão se batendo. Ele fala, Rachá, Lama takerecha, o perverso, por que você está golpeando o outro? Por que você está levantando a mão para ele? E esse homem vem para ele e fala, uau, Moshe, quero te falar uma coisa. Você vai me matar igual que você matou o egípcio ontem? Você vai me enterrar na areia igual que você enterrou o egípcio ontem? Moshe, naquela hora, ele fica be'elem. Ele fica assim, desesperado. E aí ele entende que o que aconteceu ontem, as pessoas vão saber. E o que faz esse homem? Eles vão, esse par, né, essas duas pessoas, eles vão até o Paró e eles fazem Lashonará de Moshe. Eles contam o que Moshe fez. E o Paró, naquela hora, dá o decreto de pegar Moshe e matar. E nesse momento, pessoal, Moshe, ele foge para Midian. Ele foge para Midian e em Midian ele permanece, sabe quanto tempo, pessoal? Em Midian ele permanece nada mais, nada menos do que 60 anos. Por que 60 anos? Porque nós sabemos que quando Moshe volta para o Egito para libertar o povo judeu, a Torá fala de uma maneira clara que ele tem 80 anos. Então, 60 anos Moshe passa em Midian, aí vem Deus, ele se revela e etc. E a grande pergunta, pessoal, que eu quero fazer é o seguinte. Quem eram esses delatores de Moshe? Rashi aqui aprende o seguinte. Rashi fala algo impressionante. Que essas pessoas que fizeram o que fizeram, elas foram Datan e Aviram. Datan e Aviram foram esses dois judeus que eles estavam golpeando um ao outro. E quando, olhem que coisa forte, e quando Moshe vem e fala com eles, eles falam, você vai fazer igual que você fez ontem? Mas a grande pergunta é, pessoal, como eles souberam o que aconteceu ontem? Moshe Rabbeinu não é bobo. Ele olha para um lado, olha para o outro quando ele mata o egípcio e ele vê que não tem ninguém. Se não tem ninguém, não tem ninguém. Daqui, nossos sábios aprendem. Vocês sabem quem era o homem que o egípcio estava golpeando, pessoal? O homem que o egípcio estava golpeando era ninguém mais, ninguém menos do que Datan. Um dos irmãos. Ou seja, por quê? Porque se não tem ninguém naquele meio, se Moshe olha e não tem absolutamente ninguém, só Datan estava dentro da história. Ele vê aquilo, ele é salvo por Moshe da mão do egípcio, ele deveria agradecer a Moshe por toda a vida dele. Mas o que ele faz? Ele conta para o seu irmão, eles começam a brigar, a gente já vai falar por que eles brigaram, e no dia seguinte, ele joga na cara de Moshe e vai até o Paró para poder delatar o que Moshe fez. Vocês conseguem entender o nível da história? Moshe Rabbeinu, naquele momento, ele tem
uma pena de morte em cima dele, de ninguém mais, ninguém menos que o Paró. Todo mundo persegue ele. E ele é obrigado a fugir. Fugir porque o homem que ele salvou da mão do egípcio delatou ele para o Paró. Simples, né? Oh, agora a gente pode ver que Moshe teria todas as razões do mundo para quê? Para a única coisa no mundo que eu não quero é ter esses homens na minha frente. Não quero. E aí o que acontece? Acontece a saída do Egito. Tem a saída do Egito, como todos nós conhecemos, ok? Passa 60 anos, como nós falamos, Moshe volta e fala que vai sair, e etc, etc, etc. A gente vê que a gente sai do Egito e acontece um dos milagres mais importantes que a gente teve durante os 40 anos, que foi o man. O man, aquela comida que descia dos céus, espiritual, e etc, etc, etc. As pessoas não precisavam trabalhar. O man caía dos céus, todo mundo impressionado, todo mundo uau, todo mundo... Só tem uma questão. Moshe Rabbeinu, ele fala tudo isso, mas ele fala, olha, tem uma validade. O man, ele vale por 12 horas. Vocês pegam ele de manhã, de noite, zeu, tem que terminar ele. Ou seja, por quê? Porque aqui, pessoal, Moshe Rabbeinu quer colocar dentro do povo judeu o que a gente chama de bitachon. Ele quer colocar dentro do povo judeu a confiança em Deus, de saber de que se eu não comer, vai estragar o man, ok? E se eu deixar para amanhã, como eu falei, também vai estragar o man. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar. É igual agora eu abrir a geladeira, Has Shalom, não tem absolutamente nada na minha casa, mas eu tenho confiança de que amanhã vai ter. 40 anos, eles iam dormir com a geladeira vazia e acordavam com o quê? Com um man na sua porta, se eram boas pessoas, etc, etc, etc. Então a gente vê algo aqui realmente muito interessante, pessoal. Falou a Torá o seguinte, que quando caiu o man, está escrito, Vayotiru mimeno anashim adaboker, que ficaram pessoas até amanhã. Ou seja, as pessoas vieram recolher e ficaram pessoas no amanhecer. Quem são essas duas pessoas? Por que elas ficaram lá? Por que elas não voltaram para as suas casas? Por que vocês têm que ficar? Então, fala o seguinte, mais uma vez, essas duas pessoas que não confiaram em Deus, que não confiaram na palavra de Moshe, foi Datan e Aviram. Datan e Aviram. Impressionante. E mais, lembram da semana passada o pecado dos espiões? Quando vêm 10 espiões e falam mal da terra e tudo isso? E de repente, está escrito na Torá, que os espiões disseram, é uma terra que ela come seus habitantes, tem gigantes, um monte de coisa, mas está escrito assim, Vayomru ish elachiv, e falou o homem para o seu irmão, Nitna rosh venashuva mitzrayim. Vamos erguer a cabeça e voltar para Mitzrayim. Falam os comentaristas, quem são esses homens? Datan e Aviram. Mais uma vez, eles estão... Tudo que tem de ruim, eles estão envolvidos, pessoal. Tudo que tem de problema, esses dois homens estão sempre, sempre envolvidos. Então, a pergunta que eu faço para vocês é como pode? Eles, na verdade, fizeram, desencorajaram, apesar de que eles não estavam eles não eram os líderes das tribos, mas eles também desencorajaram tudo. E aí chega Korach. Chega tudo que acontece, mais uma oportunidade de acabar com Moshe, mais uma oportunidade de acabar com ele. Quem está no meio de tudo? Fala a Torá, 250 homens, Korach e Datan e Aviram. Como assim? Então, pessoal, porque a gente tem que realmente leit kadem, né, ir para frente no que a gente está falando, a gente vê algo muito interessante, ok? A grande pergunta, e eu vou falar, mamãe, vou tentar falar em 1 minuto, apesar de que a gente poderia falar muito tempo sobre isso aqui, dentro dos psukim, dentro dos versículos, a gente vê que, no final das contas, Datan e Aviram, eles eram o seguinte, quem eles eram em Mitzrayim? Vocês sabem que existiam, os judeus estavam como escravos. Para cada 10 escravos, havia um choteiro. Tinha um policial, que esse policial ele era um judeu, e de cada 10 policiais judeus, tinha o quê? Tinha um egípcio que cuidava deles.
ok? Então é como a famosa polícia, né, que os nazistas também, na Segunda Guerra Mundial, colocaram judeus para poder controlar os judeus e etc. E o que acontecia? Datan e Aviram, eles foram polícia. Eles eram as polícias do povo judeu. E o que aconteceu? Mas esse Datan, ele é um homem, pessoal, que ele é um kafui tová. Ele é uma pessoa que renegou a bondade de Moshe de uma maneira muito, muito, muito complicada. Por quê? Porque os comentaristas eles falam algo interessantíssimo. Eles falam o seguinte: quem era aquele homem que o Mitzri estava golpeando, como nós falamos, que Moshe sacrificou a sua vida para salvar ele? Ele era Datan. Como? Então ele fala o seguinte: aquele Mitzri, você sabe por que ele estava golpeando Datan? Por que ele estava golpeando esse homem? Porque esse Mitzri, ele vem até Datan, ele é o chefe do Datan. Pensem, tem os escravos, Datan ele é o policial, e tem quem em cima deles? Os Mitzrim. Esse Mitzri ele faz algo muito, muito, muito complicado. O que ele faz? Ele acorda Datan para ele ir policiar os judeus, e ele se interessa pela esposa de Datan. Ele deita com a esposa de Datan, e quando Datan sabe disso, presta atenção nessa história, quando Datan sabe disso, ele vai tirar satisfação com esse egípcio, e vem esse egípcio e bate nele. Esse egípcio quis matar ele 2 vezes. Matar ele em relação à sua esposa, e matar ele também golpeando ele de uma maneira vergonhosa. E por isso vem Moshe e salva ele. E a grande pergunta é, ok, uau, só isso já seria suficiente. E o que acontece no dia seguinte? Por que Datan e Aviram estão brigando? Eu não tenho como entrar agora em tudo, porque vai tomar da gente muito tempo, mas Datan e Aviram, pessoal, Datan, quando ele descobriu o que aconteceu, apesar de que a esposa dele, né, não tinha a menor culpa, ele quis se divorciar dela. E Aviram, que também era irmão da parte de mãe da esposa dele, de Shelomit Bat Divri, o que ele faz? Ele não quer deixar eles se separar, e por isso que os dois estão literalmente saindo no tapa um com o outro. Então, os próprios irmãos de pai, não da mesma mãe, começam a sair no tapa, e vem Moshe e fala isso. Ou seja, no final das contas, esses 2 homens, pessoal, eles se voltam contra Moshe. Eles se voltam contra Moshe de uma maneira que a gente realmente não consegue entender. Então, se é assim, eu volto na minha pergunta, pessoal. Como pode, Moshe, que depois de tudo isso, você salvou a vida dele, ok? Você salvou os 2 de se matarem, 2 irmãos de se matarem. Eles vão até Paró e eles fazem uma delação sobre você. Você é perseguido, 60 anos fora de Mitzrayim. Depois, no deserto, quando tem o man, quando tem o momento do bitachon, da confiança, quem bota a confiança do povo judeu para baixo? Os 2. Na hora de escutar o pecado dos espiões, são os 2 que falam: vamos se erguer e vamos voltar para Mitzrayim. Você quer abrir a porta para esses homens? Pessoal, aqui a gente vai se encaminhar para a nossa grande lição que a gente tem que, obviamente, aprender. Mas aqui existe algo impressionante, que para poder entender isso, ok? A gente tem que também entender um outro midrash. Como eu disse para vocês, quando Moshe, com 80 anos de idade, ele volta para Mitzrayim, ele volta para o Egito, ok? A gente vê que ele vem até o Paró, e ele fala para o Paró: olha, Paró, sabe esse povo aí que está com você? Está na hora deles irem embora, chega de escravidão, ninguém aguenta mais isso, chega, a gente não tem mais como fazer isso, ok? E aí, a grande pergunta é: o que Paró faz nesse momento? Paró faz nesse momento algo muito, muito interessante. Ele vira e fala: peraí, vocês estão falando agora de sair de Mitzrayim? Então vocês têm muito tempo para pensar. Se vocês têm tempo para pensar, eu vou o quê? Eu vou piorar a escravidão. O que eu vou fazer? Se antes, presta atenção nesse midrash, pessoal, se antes eu dava todo o material para vocês, agora, vocês querem material? Habibi, vai buscar. Vai buscar mais, no final do dia tem que completar exatamente o que eu mandar. Exatamente o que eu mandar. Não tem como ser diferente.
Então a gente vê aqui algo muito interessante, ou seja, o que está acontecendo aqui? E nesse momento, pessoal, nesse momento que o Paró faz isso, nesse momento que ele quer piorar, existem pessoas que elas estão no palácio do Paró. Quem são essas pessoas, pessoal? Essas pessoas são os Shotrim. Os policiais judeus, eles, para saber o que fazer, eles estavam dentro do palácio do Paró. Eles escutavam quando o Paró falava de alguma maneira. Então, o que acontece nesse momento, pessoal? O Paró, quando ele vira e fala, Nirpim atem nirpim, vocês são preguiçosos, vocês são pessoas, desculpa, vocês são pessoas que não tem, fala o Midrash, saltou na frente do Paró 2 pessoas e falou o seguinte, Paró, a gente não consegue mais. Quando que nós, policiais, podemos golpear os judeus? Antes, a gente batia neles quando eles não faziam o trabalho. Agora a gente tem que bater para que eles tragam as palhas, para que eles tragam também os tijolos. Ou seja, como assim? Você está acabando com a gente. Você está... E o Paró, nesse momento, fala preguiçosos. O Midrash conta, pessoal, que tem 2 pessoas que colocam a sua vida em risco. Prestem atenção. Naquele momento, Lema'an Am Israel, em prol de Am Israel. Quem são essas 2 pessoas? Exatamente. Datan e Aviram, com toda a sua maldade, mas eles tinham ainda o que a gente chama de Nekudat Aor. Eles tinham o ponto de luz ainda neles. Eles encontram Moshe e Aharon, eles vêm até Moshe e eles começam a gritar com eles, com sofrimento. E eles começam a falar para Moshe, Moshe, o que vocês fizeram? Desde que vocês vieram, as coisas começaram a piorar. O Paró, não só que ele não vai libertar a gente, ele vai piorar as condições. É para isso que vocês vieram. Moshe, naquele momento, ele quebra. Ele fica quebrado, ele não consegue olhar aquilo. Ele fala, Deus, lá, mas é Shelartani. Para isso você me mandou, Deus. Me deixa, eu não quero mais fazer parte disso. Então, pessoal, a gente vê que essas pessoas também que vieram para Moshe são pessoas que o Rashi explica que são Datan e Aviram. Ou seja, Moshe, a vida toda dele, apesar de tudo que aconteceu, apesar de que ele lembrou que 60 anos atrás foram esses 2 que quase fizeram com que ele morresse. São esses 2 que depois ficaram por não confiar em Deus, no Man. São esses 2 que mandaram o povo voltar para Mitzrayim. São esses 2 que se juntaram com Korah contra Moshe. Mas Moshe, ele não consegue, como líder, ele não consegue se libertar desse sentimento e dessa lembrança. Então ele fala, se essas pessoas, algum momento na vida, estiveram dispostas a colocar sua vida em prol de Am Israel, falando para o próprio Paró, eu não tenho como, eu não tenho. Então essa pessoa, ela só está com o ego do lado de fora. Mas eu preciso revelar para ele quem é ele de verdade. Moshe Rabbeinu, no final das contas, fala exatamente isso. Ok? Moshe, ele podia olhar para eles de todas as maneiras negativas. De todas as maneiras que talvez todo mundo olhava para ele. Só que Moshe, ele resolve olhar para ele como um líder. Moshe resolve deixar o ego dele de lado para ir e buscar na vida dele, pessoal, a verdade. A verdade. Por quê? Porque eles têm um ponto de luz. E é nesse ponto de luz que Moshe Rabbeinu, ele se conecta de uma maneira tão, mas tão forte, que ele está disposto a abrir mão de muita coisa, do seu próprio orgulho, para tentar, de alguma maneira, salvar essas pessoas que, em algum momento, obviamente, tentaram com que Moshe não tivesse mais naquela história. Porque Moshe fala, isso aqui é tudo para fora. Dentro, vocês são aqueles policiais que saltaram no Paró para falar para ele como? Não tem como, Paró. E, sem dúvida, é isso que a Gemara escreve. A Gemara escreve 3 palavras, pessoal,
Que daqui a gente aprende de Moshe, she'en machzikim bemachloket. A gente não fortalece, não fortifica as discussões. Porque, como eu falei para vocês, Moshe, ele tinha todos os motivos do mundo para falar para eles, queridos, não quero nem olhar para tua cara, não quero nem ver você pintado aqui. Mas Moshe Rabbeinu, vayakoma, vayelech. Moshe se levanta. Moshe deixa o ego dele de lado. Por quê? Porque ele vai em busca de quê? Em busca da verdade. Ele vai em busca do que move ele. E esse é Moshe Rabbeinu, pessoal. O humilde. O Moshe Rabbeinu que sabe olhar para as pessoas e sabe ver o verdadeiro ponto de luz que cada uma delas tem. Se é assim, pessoal, eu acredito que todos nós também temos esses momentos. Todos nós, muitas vezes, como nós dissemos no início, esquecemos quem nós somos. Esquecemos em acreditar em quão bom nós somos, em como nós temos um ponto de luz. E aí a gente passa a acreditar no que não está bom. A gente passa a acreditar no que não está legal. A gente passa a acreditar no que... Esse não é a gente. Nós precisamos de pessoas na vida que consigam olhar e identificar quem nós somos de verdade. Que muitas vezes saibam pegar toda essa casca que nós temos, colocar essa casca para o lado de fora, olhar para dentro da gente e falar, cara, você pode. A verdade é essa. Não isso que está do lado de fora. Não isso está do lado de fora. Moshe, ele olha para dentro de Datan e Aviram. Eles estão totalmente estragados. Eles são, inclusive, como eu falei para vocês no início, tratados também como perversos por muitos mefarshim. Mas a gente vê aqui que Moshe, ele ainda dá mais uma chance. No final, não deu certo. Mas ele se levanta. No final, ele tenta com que eles saíssem dessa, ele tenta fazer com que eles não tomassem essa decisão, não tivessem, né, obviamente, essa ideia, mas no final a gente vê que não deu certo. Eles continuam indo, né, para o seu ego e eles acabam esquecendo quem eles são de verdade. Pessoal, essa história aqui mostra para gente dois lados. O lado de Moshe, de nem entrar nessa discussão, se ela não é Lechem Shamayim. O lado de Moshe, de deixar muitas coisas de lado, obviamente, e tentar olhar o ponto de luz, mas o lado também da pessoa, quando ela busca na sua vida, não a verdade, quando ela busca o ego. E aí, esse ego, os outros podem vir, podem tentar convencer ela, só que ela tem que estar disposta a deixar isso de lado. Ela tem que estar disposta a fazer o quê? Ela tem que estar disposta a ir ao encontro da verdade. Porque sempre que ela vai estar com o ego, a consequência é Vativlaem haaretz et pia. Que a terra, no final das contas, pessoal, ela vai se abrir. Ela vai se abrir no sentido de que não dá, não tem como. Então fala a Kadosh Baruch Hu, no final das contas, eu lembro o que eles fizeram em Mitzrayim, um ato de bondade, e como que no final das contas esse ato de bondade, Moshe, ele tentou até o final da vida deles trazer eles de volta. Ou seja, olhar para as pessoas com verdade, olhar para as pessoas da maneira correta. E o que eu desejo para todos nós, pessoal, é que a gente possa fazer exatamente isso na nossa vida. Que a gente possa deixar o ego de lado, deixar o que não é verdade, o que é falso, o que muitas vezes atrapalha a gente, e que a gente possa se conectar com a verdade. Quando a verdade vier, como Moshe tentou fazer isso com Datan e Aviram, que a gente possa também abrir o espaço na nossa vida para que a verdade ela possa entrar e que com isso a gente viva uma vida com significado, uma vida com verdade, uma vida com humildade, uma vida com Dvekut Bashem, que a gente possa se conectar, se ligar e estar o tempo inteiro com esse nosso trabalho lindo, maravilhoso de tentar se aproximar cada vez mais de Akadosh Baruch Hu, com verdade, deixando a machloket, deixando a discussão, deixando o ego totalmente de lado.
que Bezerra Hashem a gente tem esse mérito e que com essa história linda, com esse aprendizado de Moshe, Datana, Viram e tudo, a gente consiga revelar no final das contas o nosso ponto verdadeiro de luz, que a gente tenha uma boa noite, somente boas notícias e muita, muita tranquilidade. Tudo de bom, pessoal. Muito, muito obrigado.